Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer mais uma questão, a última na verdade, da prova de matemática do vestibular ITA 2022. O que diz essa questão? Eu pego um octaedro regular de aresta de comprimento L1 e nesse octaedro inscrevo um cubo cujos vértices estão nos baricentros da face do octaedro, ou seja, etc, etc. E dentro desse cubo inscrevo um novo octaedro regular de aresta de comprimento L2 cujos vértices estão nos centros das faces do cubo e continua esse processo até 10 vezes, né? E determina L10 sobre L1. Então, primeiramente, só para a gente entender, L1, L2, L3 são todos comprimentos do octaedro, ou seja, o comprimento, o comprimento das arestas do octaedro. A aresta do cubo não disse em nenhum momento na questão, a gente vai chamar de A várias vezes, né? E o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, a gente tem que entender, tá, os dois octaedros são semelhantes, ou seja, se, por exemplo, se o octaedro 1 e o octaedro 2, vamos dizer, a aresta caiu pela metade, tá? A gente está chutando esse número, então é esperado que o octaedro 2 para o octaedro 3 também caia pela metade. E essencialmente vamos ter uma PG aí de L10 sobre L1, a gente só precisa saber a razão da progressão geométrica, né? E ele vai essencialmente ou a nona ou a décima, a gente toma um cuidado aqui. Então a gente precisa entender como essas proporções estão acontecendo. Então a gente precisa entender cada uma das linhas com um pouquinho mais de precisão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer lembra que eu vou desenhar octaedro, dentro do octaedro cubo e dentro do cubo octaedro. E por questão didática, vamos dizer assim, vamos fazer o mais fácil primeiro. O octaedro dentro do cubo, achar essa proporção. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte. Suponha que o meu cubo tem uma aresta A. O que ele está me dizendo é que eu vou pegar os centros do cubo e o que eu vou falar é que esse aqui é o comprimento do meu octaedro. Então, para quem quiser visualizar geometricamente, é o seguinte. Eu peguei aqui a face de baixo, o centro da face de baixo e o centro da face da direita, tá bom? Então, se eu quisesse fazer o octaedro, eu teria que pegar todos os centros, tá? Esse aqui é o centro da frente, esse aqui é o centro de trás. O que a gente ia fazer, essencialmente, aí a figura aqui não vai estar muito boa, é eu pegar, vamos dizer, esse quadrilátero, esse quadrado no meio, formado pelos 4 vértices centrais, e vou usar tanto esse vértice aqui, quanto o vértice, o centro do cubo de cima, essencialmente, para fazer todas as minhas arestas laterais, e esse aqui vai ser o meu octaedro, tá? Regular. Mas, enfim, a gente não, essa figura ela fica muito poluída desenhando dentro, né? Imagina desenhar um cubo ainda dentro desse octaedro. Então a gente faz por partes, a gente só usa um pouco a visão para entender que esse aqui é o valor de L que eu quero achar. Então, deixa eu parar aqui todos os outros. Então, o que está acontecendo é o seguinte, o que a gente precisa fazer? Olha, a gente precisa desenhar essas duas figurinhas, né? Esses dois valores, e essencialmente aplicar Pitágoras. Quanto vale esse lado aqui? Esse lado vale A sobre 2, esse lado vale A sobre 2, e quanto vale o L? O L é por Pitágoras, ou quem quiser lembra da diagonal, que é 45 graus, já que a tangente é 1, tudo que tem direito, né? Tangente de cateto oposto sobre cateto adjacente é 1, então aqui é 45 graus e vamos embora, né? Mas o L, ele é A raiz de 2 sobre 2. Tá, então, ou seja, sabendo a aresta do cubo, a aresta do octaedro vai multiplicar por um fator raiz de 2 sobre 2. Bom, agora o caso mais difícil é esse aqui. O que eu fiz aqui? Aqui nós temos a metade do octaedro, tá? A gente vamos entender um pouco aqui. Nós temos essa figura aqui, que é a altura, que é o eixo de simetria. O que a gente precisa fazer? Aqui está a altura também, esse abóbora aqui é a altura do triângulo. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente precisa pegar um baricentro aqui, pegar outro baricentro aqui, unir esses dois baricentros. Esse tamanho aqui é o que a gente vai chamar de aresta A, supondo que esse aqui é a nossa aresta L. Então, deixa eu só botar Lzão, né, para a gente entender um pouco o que está acontecendo.
Tá? Então, o que está acontecendo antes de tudo, olha, o exercício ele está falando que o Lzão ele vai para o A e ele vai para o Lzinho, em que o Lzinho ele é a raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, o que eu vou precisar é achar esse Azinho em função de Lzão. Tá? Esse aqui é o meu cubo de aresta Azinho que a gente está fazendo para a gente determinar, então, o Lzinho em função de Lzão. Então, por exemplo, se o Lzão começar com L1, o Lzinho a gente sabe a gente sabe quanto vai valer o L2, né? E assim sucessivamente. Então, vamos entender um pouco essa figura agora. Então, o que a gente precisa? Então, repara, isso aqui tudo é a aresta. Agora, a gente vai ter que visualizar um pouquinho melhor o que está acontecendo, porque é o seguinte. Eu vou ter que desenhar esse segmento aqui, tá, do cubo, e esse segmento aqui, que está um pouquinho não paralelo, mas deixa eu desenhar um pouquinho melhor, disso aqui. Esse comprimento aqui, a gente sabe que é o L sobre 2, que é a metade do lado do quadrado, né? O que não está óbvio é quanto é esse comprimento aqui. Bom, eu espero que fique claro para vocês que esse comprimento, ou seja, se eu traçar, vamos dizer, esse segmento aqui, ó, deixa eu botar na mesma cor, esse segmento, se eu chamar isso aqui de x e isso aqui de x, esse aqui vai ter o mesmo valor x por simetria do problema. E nós temos esse ângulo aqui, só pode ser 90 por simetria do problema, né? Porque todos os ângulos entre eles são tudo 90, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que o x ele é exatamente o a raiz de 2 sobre 2. Tá, então só para lembrar, olha, eu teria que traçar esse aqui e esse aqui. Eu teria o que eu estou querendo dizer é que esses 4 segmentos, tá, eu estou dizendo os 4 baricentros, né? Apesar de não desenhar muito bem, esses 4 baricentros têm todos o mesmo comprimento e todo mundo no mesmo ângulo. Ou seja, isso aqui só pode estar no centro. Do centro e ângulo de 90 graus, tá? Então, se é ângulo de 90, x, a raiz de 2 sobre 2. Tá, agora vamos continuar. O que a gente vai ter que fazer? A gente ainda não usou o que é o baricentro. O que a gente sabe sobre o baricentro? A gente sabe que se esse segmento aqui, vamos dizer, mede alfa, que a gente consegue determinar, já que o triângulo é equilátero, esse segmento aqui ele vai medir 2 vezes alfa. Tá, o baricentro está na zona 1/3 do meu triângulo sempre, né? Quando a gente traçar o segmento. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Agora deixa eu desenhar aqui mais um triângulo. Vamos ter um triângulo aqui. Vamos ter essa altura aqui que a gente não vai, finalmente, não usar para nada, né? Sempre toda pirâmide a gente usa altura. E temos essa figura aqui, ó. E nessa figura nós cortamos aqui. Aqui a gente está chamando de a raiz de 2 sobre 2. Aqui é um ângulo de 90. Aqui é o nosso L sobre 2. Aqui nós temos o comprimento alfa e nós temos o comprimento 2α. E o que nós temos é que esse triângulo aqui são semelhantes, né? Que tudo é paralelo aqui, né? Então, o que está acontecendo é o seguinte. Vamos fazer o cosseno do ângulo aqui, né? Podemos fazer o cosseno? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar hipotenusa maior, 3α, está para hipotenusa menor, assim como o cateto adjacente maior está para o cateto adjacente menor. Tá? Por quê? Porque eu já quero cortar esses 3 meios aqui. E esse 2 corta com esse 2. E o que eu estou querendo dizer é que isso aqui é igual a L
dividido por A raiz de 2. Então, nós temos que 3 vezes A... Vamos botar aqui o A. 3A raiz de 2 sobre 2, só para não errar a conta, é igual a L. Só que, novamente, quem a gente quer? Ó, a gente quer o A em função de L. Então, a gente tem que inverter isso aqui. Então, o A ele vai ser igual a 2L dividido por 3 raiz de 2. E racionalizando, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, vai dar L raiz de 2 sobre 3. Até que o número ficou bonitinho, né? Então, a gente conseguiu achar o A. Então, novamente, a gente conseguiu achar o A exatamente como L raiz de 2 sobre 3. E quem é o Lzinho? O Lzinho vai ser igual a 2 L vezes raiz de 2 elevado ao quadrado. Tá? Estou substituindo o A por isso aqui, dividido por 6. Em outras palavras, isso aqui vai ser igual a L dividido por 3. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o fator multiplicativo é L sobre 3. Então, daqui já acabou. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, ó, de novo. O L1 para o L2, isso aqui é exatamente L1 dividido por 3. Então, quanto é... Agora, o que a gente está fazendo? Agora, quanto é o L3? O L3 é igual a L2 dividido por 3, que é igual a L1 dividido por 3 ao quadrado. Nós temos uma PG. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o L1, L2 até o L10 é uma PG de razão 1/3. Então, quanto é o L10? O L10, aí tem que fazer uma continha aqui, é exatamente o L1 vezes 1/3 elevado à nona. Por quê? Ó, dividir por 3 até o L3, ou seja, o L2 ele vai ser igual a L1 dividido por 3. O L3 ele é igual a L1 vezes 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Então, o L4 vai ser sobre o cubo, o L5 vai ser ele a quarta. Então, só pode ser elevado à nona. Em outras palavras, L10 sobre L1 ele é igual a 1 sobre 3 elevado à nona. E com isso, finalizamos a última questão. Então é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima.